Qual que é a diferença entre um MT-200 de entrada versus um M6000, por exemplo, da Shimano? Na verdade, a pergunta mais legal acho que seria qual não é a diferença entre um e outro. Uma coisa que é igual de um para outro é o acionamento, né? Você aperta teu manete desloca fluido dentro daquele conduíte, joga para tua pinça de freio e seus pistões fazem assim. Tem um vídeo que eu falo a respeito de freio e eu vou deixar como recomendado aqui, porque eu falo muito como é que isso funciona e quais são de fato as diferenças na prática, quais são as contas que acontecem ali. Mas o grande lance de potencial de frenagem que você tem que entender, que acontece no sistema manete mais pinça. Lembrando que sistema de freio não é só manete e pinça, né? Disco de freio faz parte disso. Por isso que existem categorias diferentes, né, de disco de freio para cada tipo de freio. Mas falando exclusivamente de manete e de pinça, o grande lance é a proporcionalidade de pressão e volume de óleo que aquilo manda. É assim, ó, sistemas hidráulicos de freio levam em consideração o diâmetro do pistão, né? E são 3 pistões, vamos falar já disso. 2 lá na pinça. Ah, João, pode ser 4 na pinça? Pode, mas estou usando sistemas básicos, né? 2 lá na pinça, mais um aqui no teu cilindro mestre. A relação entre tamanho de pistão aqui em cima no manete e lá embaixo, ali na tua pinça de freio, é o que faz a potência de frenagem ser maior ou ser menor. Quando você sai de um MT-200 e vem para um M6000, e eu estou comparando esses dois caras em específico, mas poderia ser qualquer freio básico e qualquer freio acima da M6000 para cima ali, né? Eu quero mostrar para você qual que é, na prática, na hora que você está na bicicleta, qual que é a principal diferença. Você tem alavancas bem menores nos freios mais tops de linha, tá? E que você encosta no freio e o freio já gruda com facilidade, tá? Então, o potencial de frenagem ali, num M6000, por exemplo, com certeza é muito maior. Por que eles encurtam a alavanca ali, né? Porque, teoricamente, quanto mais comprida for a minha alavanca, menos força eu tenho que fazer para ele frear. Então, quanto maior ela for, mais ele freia. Só que são dois grandes lances. Primeiro que, quando você está falando de mais performance de frenagem, você não precisa de 2 dedos, porque na tua empunhadura você está segurando a tua bicicleta aqui. Então você usa um só, tá? Com freios MT-200, dá para frear com o dedo? Dá. Mas dá para frear com todo o potencial que ele tem apenas com um dedo? Não dá. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: se eu deixar um baita de um alavancão com aquele baita daquele M6000 que tem uma relação ali entre os 3 pistões que ele tem maior, e aí eu encostar com força ali, ou eu travo ou eu capoto para frente. Então, ao mesmo tempo que ele é segurança, ele com certeza ele partiu da prancheta ali do engenheiro para entregar a maior performance com 3 dedos segurando ali o teu guidão e um só acionando o teu freio. Aí não é para pôr 2 dedos? É para pôr 2 dedos se for necessário, né? Se você prefere dessa forma. Mas ele foi projetado para entregar a força, o potencial de frenagem necessário com apenas um dedo. Caramba, João, mas eu achei que era um simples fator de marketing, né? Um ser mais caro, o outro mais barato, um tem um acabamento mais premium, o outro tem o acabamento mais básico. E, cara, de verdade, né? Quando você aumenta o valor do produto, né? Você também leva em consideração essas partes marqueteiras do negócio. Mas ele é desenvolvido com propósitos diferentes. Vou dar um exemplo bobo para você. Eu sou muito do mundo dos carros. Existe a BMW Série 3 chassi E36, tá bom? E aí ela pode ser um carro básico, ele foi vendido como um carro aí intermediário e tudo mais, com um motor grande e só. E existe a BMW Série 3 E36 da linha M, da linha Motorsports da BMW. Quer dizer, teoricamente é o mesmo carro, partiu do desenho do mesmo carro, só que são propósitos diferentes. Um tem a pegada para uso muito mais civilizado, a outra tem uma pegada para um uso muito mais esportivo. Então ela vai ter motor diferente, freio diferente, suspensão diferente, estrutura, reforços de estrutura diferente, bancos diferentes. Então tudo isso muda de acordo com o propósito pelo qual aquele produto tem sido desenvolvido. Fiz esse paralelo lá longe, mas para trazer aqui para o universo dos freios. Quando a gente está falando de potencial de frenagem, o M6000 tem muito mais. Ah, mas ele gasta mais pastilha. Ele não foi desenvolvido para gastar menos pastilha, ele foi desenvolvido para frear mais. As pastilhas custam mais caro e a massa é muito parecida. Pois é muito parecida, mas não é exatamente a mesma, né?
O potencial ali que você aplica na traseira da chapa da pastilha também é diferente, ou seja, precisa ter uma parada ali, um metal ali que segura a massa da pastilha, também diferente. Quando a gente parte para sistemas, por exemplo, M6000, a gente vai usar o RT66, que custa quase 3 vezes o valor do RT56, que é para freios mais básicos. Por quê? Porque aqui você pode usar pastilhas metálicas se você quiser. Aqui não, aqui é feito para pastilhas de resina. Ah, João, mas eu uso pastilhas metálicas em discos que são só para pastilha de resina e nunca tive problema. Vai olhar a longo prazo o quanto você vai gastar com reposição de disco. O disco tem uma espessura mínima que ele pode trabalhar. Abaixo disso daí, pode ser que ele comece a trincar aqui e pode ser que você tenha algum tipo de acidente. Freio, antes de qualquer tipo de posicionamento, seja de mercado, seja com relação a propósito de pedal e tudo mais, ele é um equipamento de segurança. Então tem que ser levado a sério como um equipamento de segurança. E falando um pouquinho mais da técnica ali, né, entre o MT200 e o M6000, basicamente a gente tem 2 vezes o deslocamento de fluido. Claro, né, no M6000 tem 2 vezes mais do que no MT200. Se você não acredita no que eu tô falando, pega uma bike com o MT200 e dá uma frenagem, e nesse mesmo trajeto que você está fazendo, faça essa frenagem com o M6000. Vai perceber que o acionamento é diferente, que como a pastilha encosta no disco é diferente, é uma frenagem menos molenga, menos borrachuda do que a MT200, ela é mais seca, né? Você vai entender o que eu estou falando quando você fizer esse teste na prática. Isso tudo dá margem para, poxa, que freio que eu quero ou que freio que eu preciso. Lembrando que querer é uma coisa e precisar é outra. E eu faço muito esse exemplo para grupo de transmissão. Quando eu tive loja, qual que era o esquema? João, preciso de um grupo 112. Tá, você quer um grupo 112 e ponto final? Ou você acha que precisa e talvez você não precise e eu posso te mostrar? Ah não, eu quero. Beleza, se você quer, não sou eu quem vai lutar contra o teu desejo. Agora, se você acha que você precisa, deixa eu entender melhor o que está acontecendo para eu saber se o grupo 112 vai resolver o seu problema de fato ou se você não vai tampar um buraco, abrir outro, ou se você não vai tentar matar a formiga com um tiro de bazuca, que também às vezes não vale a pena no custo-benefício. Então existe a diferença entre eu quero e eu preciso. Com freio é exatamente a mesma coisa. Ah, eu quero, da mesma forma que eu tive, né, freios de 4 pistões na minha mountain bike, e era uma mountain bike, sobrava muito freio, mas era uma coisa que eu queria, né? Pode ser que você também queira, pode ser que você também queira o grupo 112, tá? Agora, é preciso? Não é preciso, a gente vai entender um pouco mais a respeito disso agora. Eu sou do tipo de pessoa, e eu acredito que você também, que acredita que não tem maior prova do que você precisa ou não, se aquilo resolve ou não o teu problema, do que você testar aquilo na prática. Então, eu sou o tipo de pessoa que gosta de incentivar você a consumir aquilo que você está querendo, né? Só que na bike de alguém. Testa, vai numa loja, faz um test drive. Pô, essa bicicleta aqui tem um M6000, será que faz diferença? Dá um rolê no quarteirão, já dá para sacar. Outro ponto, né? Como é que a gente sabe que a gente precisa de um sistema de freio superior, sendo que a gente nem tirou 100% desse nosso freio aqui de entrada? Como é que a gente tira o 100% do freio de entrada? Quais são os pulos do gato? Ah, João, você achava que era só instalar, apertar o freio e boa. Existem algumas coisas que você pode fazer. Uma das coisas principais é a centralização da tua pastilha de freio, da tua pinça de freio, na realidade. E por que eu estou falando isso? Porque você pode ter seu disco de freio aqui, ó, e quem já teve a proatividade de desmontar a pinça de freio do quadro ou da suspensão, vê que na pinça tem um furo oblongo, que é para justamente você centralizar a tua pinça em relação ao teu disco de freio. Por que eu tô batendo nessa tecla da centralização? Porque é o seguinte, se a minha pastilha, a minha pinça tá mais para cá do que para lá, ou mais para lá do que para cá, dessa forma, quem vai acionar mais é sempre o lado que está mais longe. Pô, mas espera aí, se a pressão ali de linha é dividida por igual, na hora que eu aciono um lado só, eu já não estou colocando o 100% de pressão que a fábrica fez a conta para o sistema de freio mandar. Ah, mas eles se encostam e elas compensam. Não funciona assim, tá bom? Então, o primeiro ponto é: volta as suas pastilhas do seu sistema de freio para o repouso e faça com que elas, juntamente uma com a outra, encostem
no meio do teu disco. E na hora que você solta o teu freio, ela tem a mesma distância para cá e para cá, tá? Esse é o primeiro ponto. E esse é o erro que eu mais vejo nas bicicletas por aí. Ah, joga o freio lá, aperta o freio, aperta os parafusos, solta e boa. Só que aí você vê, olhando de cima, o disco tá para cá em relação à pastilha. Ou olhando de cima, o disco tá para cá em relação à pastilha. Você não tem pressões iguais dos dois lados da pastilha. Já não tira 100% de performance. Segundo ponto é o seguinte, usando esse mesmo exemplo, se você tem mais para um lado do que para o outro, a descentralização do teu disco de freio, na realidade, a descentralização da tua pinça de freio, você vai consumir mais pastilha de um lado do que do outro, porque um lado exerce mais força que o outro. Ah, mas um lado fica fixo e aperta o pistão e vai dar tudo certo, vai dar tudo beleza, não vai acontecer nada. Faz o teste, tá bom? Faz o teste na prática e veja como uma pastilha acaba antes da outra, beleza? Qual outra parada legal a respeito de freio, né? Você usa a pastilha original ou você usou a pastilha original, por exemplo, da Shimano aqui, né? E quando trocou, você pegou a mais barata que tinha no mercado. A probabilidade dela frear mais do que a original é muito baixa, né? Então, faça uso ou de pastilha original ou de pastilha mais para performance. E aí você tem algumas marcas, por exemplo, a Alligator, né? Toma cuidado que às vezes as pastilhas são metálicas e os seus discos, né, diferente desse que é preparado para receber pastilha metálica, um RT56 não é, e pode ser que você abrevie muito a vida útil do teu disco de freio. Mas dá para você fazer o uso de pastilhas melhores, mais voltadas para performance. Outra coisa, a diferença de tamanho de disco de freio. Um tem 160, o outro tem 180. Eu vou fazer esse upgrade aqui, ó. Vou trocar o disco de 160 com o meu MT200 pro de 180 e ele vai frear bem com esse conjunto o Deore M6000 com o RT66. Não é assim. A alavanca maior, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, né? A alavanca maior é como você estiver segurando a porta quando ela estiver indo bater. Você segura ela perto da dobradiça ou você segura ela perto da maçaneta? Na maçaneta não é muito mais fácil de você parar o movimento? Com discos maiores também é muito mais fácil. Então você vai ter aquela desaceleração mais rápida. Mas não quer dizer que essa desaceleração se propaga pelo momento da frenagem por completo. Porque aí outras variáveis entram nesse esquema. A potência de frenagem que o M6000 tem em relação ao MT200 é uma delas. João, mas muito difícil, me dá um caminho para eu seguir. Claro, não tem problema nenhum. Eu acho que assim, sistema de freio, antes de você ficar trocando, você precisa mantê-lo ou fazer pequenos upgrades nele, né? E assim, uma troca de consumível pode ser considerado um upgrade. Se você fizer a troca por uma pastilha melhor, com certeza, tá? Então assim, sangria de freio, independente se ele seja DOT ou se ele seja óleo mineral, tá? Com recorrência para que você não perca nem performance e nem o próprio sistema de freio, porque falta de sangria faz com que você detone o teu sistema por dentro e aí você vai ter que comprar outro. Ao invés de gastar num upgrade, você vai ter que comprar um outro igual, porque você detonou ele por falta de manutenção. Então, primeiro ponto, sangria de freio de maneira corretiva. De quanto em quanto tempo? Só você vai entender. Abre teu sangrador a cada 200, deixa vazar um pouquinho. Qual é a cor original do teu fluido? Se é Shimano, ele está montado de fábrica, é amarelo. Se ele já passou por uma sangria, é rosinha, tá bom? Então acompanha. Perdeu a coloração, você já deveria ter feito isso 200 km atrás, tá? Mas, eu sempre recomendo. Fez agora, 200 km, abre o sangrador. Abre o sangrador, abre o sangrador, até você ter, de fato, a base para você. João, eu não tenho tempo para ficar fazendo esse tipo de consulta na minha bicicleta, né? Abrir a cada 200 e ver e verificar. Qual que é a recomendação? 800 km a 1000 km você encosta e sangra teu freio. Se você é um uso civil, se você participa de prova e tudo mais, você diminui isso pela metade. Nossa, que exagero. Pois é, custa muito barato fazer uma sangria, visto ao quanto custa um sistema de freio novo. E aí, mais uma coisa, tira o 100% de performance dele, né? Tira lá, acerta o posicionamento da tua pinça, faz a sangria, acerta o posicionamento, faz um upgrade de pastilha, sobe o disco de 160 para 180. Resolveu o teu problema? Na maioria dos casos que eu experimento, sim. João, mas nenhum desses casos faz com que eu tenha a manetinha curtinha para acionar com o dedo, one finger lá, né? Beleza, não tem como você fugir disso. Você vai ter que fazer esse upgrade em algum momento, tá bom? Se é o teu desejo acionar com um dedo, apenas um dedo, você vai ter que fazer o upgrade e nenhuma desses tapas de performance que eu falei para você fazer, nem a sangria preventiva, nem a troca de disco, nem a troca de pastilha vai resolver teu problema, tá bom? Como é que eu faço para escolher? Escolha
o que cabe no teu orçamento, e isso é uma coisa que você vai sempre me ouvir falar. Pensa no preço do custo da pastilha, tá? Não troca de freio sem saber quanto custa para trocar a pastilha depois. Isso se você não tiver a grana, né? Mas leve em consideração também aquilo que você quer. João, eu quero um one finger, quero frear com um dedo, quero ter um potencial de frenagem gigante e tudo mais, e quero que ela dê aquela alicatada na hora que eu encostar o dedo no freio. Ok, discos de 180, M6000 ou qualquer outro modelo que você esteja comparando aí. João, eu quero que uma bicicleta freie com segurança, independentemente do uso de dois dedos, né? Eu só quero segurança e custo-benefício bacana. Pô, MT-200, RT56 de 160mm. Perfeito, mantém tudo bonitinho, 100%. Show de bola, atende muita gente. Quero um pouquinho só de performance a mais, né? Usando o meu MT-200, mas não faço questão do one finger e daquela alicatada cavalar nos freios. Põe um disco maior, você vai sentir que a alicatada vai ser um pouco maior. Põe uma pastilha melhor, você vai sentir que a potência durante a frenagem ela vai se manter mais estabilizada, porque a resina é um pouquinho diferente e ela não perde a capacidade de frenagem com relação ao aumento de temperatura. Acho que essa é a diferença, essas são as diferenças todas entre um sistema e outro, e a única semelhança é a forma com que você aciona ele, tá? O grande lance para mim é entender assim, eu preciso ou eu quero um sistema de freio mais potente.